Graça e paz, queridos. Pastor Paulo Paiva falando, como prometi, e estou gravando mais um vídeo esse que tem como objetivo esclarecer você, tirar as suas dúvidas acerca de diversos assuntos relacionados à Bíblia Sagrada. E no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre um assunto polêmico. Que assunto é esse, pastor? Nós vamos estar falando sobre a depravação total da raça humana após a sua queda e também estaremos falando sobre a depravação parcial da raça humana depois da sua queda, depois da queda de Adão. Os calvinistas defendem esse ponto, a depravação total da raça humana. Já os arminianos discordam e dizem que o homem foi depravado parcialmente, ele não perdeu totalmente a sua capacidade de fazer certas escolhas. Por exemplo, mesmo após a queda, o homem tem sim capacidade de escolher a Deus, de querer a Deus pelos seus próprios esforços. Mas e o que a Bíblia diz acerca deste assunto? Vamos lá, antes de adentrarmos no escopo da palavra de Deus, existe um ramo da teologia, uma área da teologia, que é a amartiologia, que é a ciência que trata sobre o pecado, sobre a origem do pecado e sobre as consequências do pecado. Então, estudando esta doutrina, a doutrina da queda e para tanto fazendo uso das Sagradas Escrituras, nós chegamos à conclusão de que a visão mais correta sobre este assunto é a visão de que verdadeiramente o homem após a queda depravou-se totalmente, perdeu a sua capacidade de fazer boas escolhas, perdeu a sua capacidade de querer Deus, de se aproximar de Deus. Tanto é que os homens, quando ainda não foram alcançados pela graça de Deus, eles fazem de tudo para se manterem o mais distante de Deus possível. Isso se dá pelo fato de estarem ali mortos em seus pecados e delitos. Senão, vejamos o que a Bíblia Sagrada diz acerca deste assunto. Em Tiago, capítulo 1, versículos 16 e 17, nos diz assim: não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, em outras palavras, Tiago está nos dizendo que todas as coisas boas, que todas as boas obras praticadas pelo homem regenerado são feitas por causa de Deus. Deus opera o milagre da regeneração, da santificação na vida do homem e depois daí ele possibilita o homem a então começar a fazer coisas boas. Ele possibilita o homem agora, depois de liberto do pecado, a querer se aproximar de Deus e a querer e a se esforçar a cumprir tudo aquilo que as Sagradas Escrituras nos orienta. Mas não fica só por aí. Em Efésios, no capítulo 12, nos versículos 1 e 2, Paulo nos escreveu aos crentes que se encontravam em Éfeso o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira,
como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ora, se a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e em nossas ofensas, todos nós sabemos que um morto não pode esboçar reação, por mais que Deus, estivesse ali de braços abertos, mas nós, no nosso estado caído, nós não esboçaríamos reação. Para que nós pudéssemos esboçar essa reação, Deus precisaria nos vivificar, nos convencer, nos esclarecer, nos atrair, para que só então nós, depois de atraídos por Ele, depois de convencidos por Ele, depois de vivificados por Ele, que nós poderíamos ou podemos então nos achegar a Ele. Mas tem mais textos bíblicos. Em Romanos capítulo 3, versículos 10, 11 e 12, nos diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que não existe ninguém, não existia ninguém na terra bom, não existia ninguém na terra capaz de fazer o bem, de praticar justiça, de fazer coisas boas. O homem só é capaz de praticar o bem, o homem só é capaz de fazer justiça quando o mesmo é alcançado por Deus, quando o mesmo é regenerado por Deus, quando o mesmo tem a sua mentalidade mudada por Deus. Em Gênesis, no capítulo 8 e nos versículos 20 e 21, nos diz assim: e edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e deu toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é de má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Em outras palavras, Deus estava dizendo que não ia mais perder tempo, amaldiçoando a terra, por causa do homem, porque Deus sabia que o coração do homem já era mau desde a sua meninice, ou seja, somente através do milagre, da transformação e da regeneração é que nós conseguimos mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas opiniões, mudar as nossas atitudes. Quanto à queda parcial do homem, ou melhor, a degradação parcial, a depravação parcial da raça humana após a queda, eu não encontrei nenhuma base bíblica para poder afirmar que o homem, sem que Deus se manifeste primeiro para ele, sem que Deus antes o esclareça, o ilumine, o atraia com o seu amor, eu não encontrei nenhuma base dizendo que o homem é capaz de escolher a Deus, de escolher o bem, sem que Deus primeiro o chame e derrame sobre ele a sua graça e a sua misericórdia. No mais, queridos, continue nos acompanhando neste canal, porque todos os dias nós estaremos trazendo um assunto polêmico, mas esclarecedor e abençoador. Deus te abençoe.